Olá, olá. Muito boa noite, muito boa noite. Vamos chegar. Vamos bater esse papo que vai ser muito bacana. Muito boa noite a todos. Vocês perceberam que eu tô com um cenário diferente. Tô num hotel, tô em Brasília trabalhando. Muito boa noite a todos, todas. E jamais todas. Hoje nós vamos falar sobre o fim da carência emocional. Me digam se vocês estão me ouvindo bem e se dá para ver legal a imagem, se está com iluminação bacana. Eu tive que trazer todo um aparato de iluminação para cá, porque como eu estou no hotel, o hotel é sempre muito escuro. Estão me ouvindo bem? Respondam aí. Boa! Vamos falar hoje sobre o fim da carência emocional. Eu fiz um material para vocês com muito afinco, com muita vontade, para entregar a vocês algo que eu acho que é sensacional, que é como eu trabalho essa carência, essa necessidade de ter uma outra pessoa. A grande sacada da vida é quando você pode fazer assim, ó. Eu estou com você porque eu escolho estar e não necessariamente porque eu preciso estar. Essa é a sacada e é sobre isso que nós vamos falar hoje e vamos falar bastante. Então, vão entrando aí, eu vou esperar mais uns 2 minutinhos para a gente começar e eu começo a nossa jornada aqui, tá bom? Fiquem à vontade, podem mandar perguntas, na medida em que eu estiver aqui interagindo com vocês, eu vejo. Se eu enxergar a pergunta, ou a minha equipe, o Lucas vai me mandando aqui e eu vou acompanhando, tá bom? É um material, eu preparei um material bastante extenso, não sei se é a melhor palavra, mas que fosse bastante completo para mostrar para vocês que a carência dá sim para a gente trabalhar a carência emocional. E por que muitas vezes, a gente é apegado ao outro, de maneira que esse outro, a gente acaba esquecendo de nós mesmos para vivermos a vida do outro. Então é por aí que a gente vai bater esse papo hoje. Eu tenho muito a expectativa de que nós possamos, ao final do nosso encontro hoje, sair daqui com a sensação de que as coisas ficaram entendidas e que nós vamos agora, de fato, trabalhar a tal da carência emocional, tá bom? Deixa dar 8h05 e eu começo com vocês aqui. E aí, me digam, como é que vocês estão? Estão empolgados para esse papo? Estão empolgadas? Como é que tá isso aí? Estavam ansiosas por esse papo, pela live? Tem pergunta? Manda aqui pra mim, ó, no comentário. Como é que você tá hoje? Me manda um emoji. Deixa eu ver como é que você tá. Como é que você se sente? Como é que nós estamos trabalhando essa nossa vida emocional de alguma maneira? É muito bacana essa minha interação com vocês, porque existem pessoas que ficam absolutamente empenhadas, empolgadas, trocam bastante comigo ao longo do dia. Eu sou o cara que o tempo inteiro respondo direct. Quem manda direct tem o seu direct respondido. Enquanto eu puder fazer isso, eu farei. E eu faço sempre. E eu interajo bastante com vocês. Eu acho importante essa interação, porque essa interação me faz perceber quem vocês são e trabalhar em cima daquilo que é a necessidade de vocês. É o que eu faço para viver no mundo corporativo, ensinando empresas a como lidar com o cliente, como criar estratégia, como trabalhar os seus mundos e os seus negócios. Então é mais ou menos por aí. Então eu vou começar. Então eu queria agradecer a todos que estão aqui hoje, a todas vocês, meninas, que reservaram esse horário e esse tempo para a gente trocar essa ideia. O objetivo hoje nosso é falar sobre o fim da carência emocional. Eu vou trabalhar com vocês desde a concepção do conceito da carência emocional
até como trabalhar, o que fazer para mudar essa realidade, que é a realidade da carência, tá? Eu tenho aqui um script, algo que eu vou seguir, então vocês vão me ver olhando para cá para eu não me perder. Como eu sou um empolgado, um TDAH, um cara que fala mais que a boca, se eu não me guiar por alguma coisa que eu construí, eu acabo indo e vou até amanhã. Então, nós vamos falar bastante sobre carência emocional. E a primeira coisa que me vem à cabeça quando eu penso em carência emocional é: por que eu tenho que falar sobre isso? Por que a gente está aqui hoje? Por que esse tema está em voga ou está sendo discutido de alguma maneira? Por que eu tenho que me preocupar com ele de alguma maneira? Eu queria que você, antes de eu entrar aqui, faça o seguinte, ó. Todo esse material que eu vou apresentar para vocês, a equipe preparou um e-book com o material que eu fiz aqui, que eu estou apresentando exatamente os mesmos temas, as coisas que eu estou falando. Então, se você está aqui, caiu de paraquedas pelo Instagram, e você não está no nosso grupo ainda, lá na minha bio tem um link para o grupo. Somente as pessoas que estiverem no grupo vão receber esse e-book totalmente gratuito, tá? Não se tem expectativa de ganhar dinheiro com isso, não. Eu fiz muito mais para que vocês tenham algo para seguir depois, porque eu entendo que às vezes, na última live, por exemplo, eu joguei um montão de informação em vocês e a pergunta é, tá bom, eu começo por onde, né? E eu acho que esse e-book vai ajudar nisso. Então, lá na minha bio tem um grupo. Se você tá aqui e não participa do grupo ainda, já entra lá naquele grupo, que somente quem estiver lá vai receber o e-book, tá bom? Primeiro eu queria então, já pra gente, antes de entrar no nosso tema, agradecer bastante você que está aqui. Obrigado pela atenção de vocês, obrigado por este passo que vocês estão dando de alguma maneira, de se interessar pela inteligência emocional, pela liberdade emocional de alguma forma. A gente passa boa parte da nossa vida aprendendo a área intelectual e muito pouco falamos sobre a parte emocional. Então, obrigado por você estar aqui. No final dessa conversa, no final dessa live, eu vou disponibilizar para vocês, para aqueles que querem, um conteúdo muito exclusivo que aprofunda tudo que eu vou falar. Então, se você tem interesse nesse conteúdo que eu vou apresentar de maneira aprofundada, algumas horas aprofundando o tema, fique até o final que eu vou apresentar para vocês algo muito bacana, muito especial, e que eu tive e ainda estou tendo um prazer muito grande em construir, em fazer, estudar. Já adianto a vocês que me apaixonei tanto pelo tema que o terceiro livro já está no forno, o quarto, na verdade, meu quarto livro, já está no forno e deve sair em mais 40 dias. Qual é o tema? Liberdade emocional. Eu quero muito falar sobre liberdade emocional, porque eu acho que é um campo muito vasto e daqui uns 40 dias esse livro já sai, tá bom? Antes de eu entrar no tema, eu ainda quero falar para vocês um pouco da minha trajetória. Tem pessoas aqui que são novas, que caíram de paraquedas, que não me conhecem e que estão me tendo contato comigo pela primeira vez. Então, quem sou eu? Bom, eu sou Wagner Jesus, sou psicanalista, sou neurocientista e um cara apaixonado pelas relações humanas. Acredito que pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Então tudo, na verdade, acontece nas nossas inter-relações, humanos se relacionando o tempo inteiro na vida. Então, toda a minha formação, e eu gastei um tempo considerado fazendo, de alguma maneira, formação para poder estar aqui com vocês, ela é baseada nesse humano. E durante a minha vida inteira, eu de alguma maneira sempre era acionado pelos meus amigos, pelas pessoas que eu conheço, para falar sobre esse tema. Até que em 2017 eu tive um contato muito grande com o mercado das inter-relações, dos relacionamentos, e eu passei então ali a me dedicar meio que quase que exclusivamente em termos de estudos ao como é que é o comportamento do homem, da mulher, como é que funciona a dinâmica da inter-relação. Eu costumo dizer o seguinte, ó, eu aqui tenho muito menos a intenção de falar para você sobre relacionamento e muito mais a intenção para falar para você sobre posicionamento. Tudo que nós vamos falar aqui é sobre posicionamento. Como é que você se posiciona para ter a vida que você quiser sem a escravidão de uma dependência emocional, por exemplo.
Então, ao longo da minha trajetória, já são mais de 1000 mentorados. Eu tenho o prazer de ter essa experiência grande com a mentoria. Para vocês terem uma ideia, tem 20 anos que eu sou consultor empresarial, há 20 anos eu mentoro pessoas. Há 20 anos eu me dedico a ouvir, entender, aconselhar, aprender, chorar junto e coisas do tipo. Então, eu tenho uma experiência legal aí no que diz respeito. E agora, nesses últimos anos, eu tenho me dedicado bastante a atender pessoas na internet que têm diversos tipos de problemas, ou de necessidades, ou de vontades de conversa, e o meu papel tem sido esse: tratar estas pessoas com a psicanálise, com a escuta ativa, com o amor, entendendo que é uma outra pessoa diferente de mim, que tem as suas agruras, suas necessidades e os seus anseios. É um pouco do que a gente vai falar bastante hoje aqui, tá bom? Uma coisa importante, né, que eu queria que vocês refletissem bastante, que é uma coisa que talvez o motivo de você estar aqui hoje. Será que você, de alguma maneira, ou de alguma forma, tem se visto num lugar em que você quer um relacionamento, quer ter um companheiro ou uma companheira? Percebo que tem alguns homens aqui também. E de alguma forma você se sente patinando, você sente que as coisas não estão rodando, ou que as coisas não estão acontecendo de alguma forma. Ou você começa um objetivo e você para, ou de alguma maneira toda e qualquer influência externa impacta a sua vida pessoal, o seu emocional, impacta as tuas decisões. Se você tem alguma dessas condições, certamente essa live é para você. Certamente é para você esse papo que a gente vai estar aqui. Já quero de cara dizer a você uma coisa muito importante, que é: não se preocupe, não fique triste por ser assim ou por estar assim. Todo esse modelo de quem você é hoje acabou sendo construído ao longo da tua vida, desde a tua infância. E eu vou explicar para você daqui a pouco de onde nasce então essa questão da carência emocional. De onde é que vem essa carência que eu carrego, essa vontade de ter alguém, esse apego a este homem ou a estes homens que eu tive ao longo da minha vida e que de alguma maneira eu me sinto que estou patinando, eu ando e não funciona. Sabe aquela pessoa que ela se apaixona por se apaixonar, a paixão dela é estar apaixonada, e o tempo inteiro ela está apaixonada, e ela larga um e arruma outro, depois que ela consegue o outro, ela some e não quer mais, aí vai para um outro, e fica nesse fluxo o tempo inteiro? Existe uma explicação para isso acontecer. Fica aqui comigo até o final, que nós vamos falar bastante sobre isso aqui, tá bom? Muito, muito, muito. No fundo, o que está acontecendo com pessoas que estão vivendo isso são padrões. E esses padrões, eles vêm se repetindo ao longo da vida. A psicanálise, desde Freud, já explica bastante o campo da repetição. No fundo, a gente acha que a gente toma as decisões com o nosso consciente, e o que acontece é, em grande medida, a maior parte de você é um inconsciente que te impele a tomar decisão uma após a outra, que muitas vezes você não gosta, você se questiona, você se chateia consigo mesma, só que você não consegue sair daí. Existe uma explicação para isso. Muito provavelmente você está dentro de um processo de repetição. A depender do teu processo de repetição, pode ser uma dependência ou uma carência emocional, que é o objeto da nossa conversa aqui, tá bom? Agora, se você não cuida disso de alguma forma, se você não presta atenção nisso, o que eu percebo é que você acaba trazendo consequências muito devastadoras para a vida. Quantas e quantas mentoradas eu tive ao longo da minha história, que de alguma forma essas mentoradas vinham para mim dizendo: putz, Wagner, eu tenho um dedo podre, cara, eu não vou conseguir mesmo nenhum homem bacana, porque não é para mim. Todo homem que eu encontro são homens bagunçados, enrolados, cagados, compromissados, iados, todos usados. E aí eu tô ali no processo de escuta dessas mulheres e fico pensando: caraca, se elas entendessem que de alguma forma o que está acontecendo com elas ou com ela é um processo que vem se repetindo desde a sua infância, e que esse processo é ele que faz com que ela tome as decisões como ela toma,
e que falta uma coisa muito importante na vida dela, que vai torná-la menos dependente de tudo isso que ela está vivendo, que é uma coisa que a gente chama pura e simplesmente de inteligência emocional. Nós vamos falar bastante aqui sobre a questão das emoções, e não tem como falar sobre emoções sem falar de inteligência emocional. Mas eu queria entrar aqui numa definição, uma definição mais clássica sobre carência emocional. Pense que carência emocional é um tema que ele foi discutido pelo mundo dos psicólogos, da psiquiatria, de maneira muito vasta. Não há uma definição única, uma definição objetiva, uma definição pontual sobre o tema. Agora, a carência emocional trata-se de um estado emocional em que a pessoa, de alguma maneira, experimenta basicamente três coisas. Uma necessidade muito forte de atenção, uma necessidade muito forte de validação e de afeto. O tempo inteiro ela está buscando a atenção do outro, o tempo inteiro ela está buscando a validação do outro, e o tempo inteiro ela está buscando o afeto no outro, num grau considerado exagerado, tá? Porque é importante dizer que nós, como seres humanos, nós queremos sim pertencer, é natural. É natural que você queira receber um elogio, faz parte. Mas quando isso está demasiadamente exagerado, está muito exagerado, pode ser que o que está acontecendo com você é o que a gente chama de carência emocional. Essa necessidade de validação, em geral, ela esconde alguém que tem muita insegurança, muito medo. Então o meu medo e a minha insegurança faz com que eu não confie em mim mesma, em mim mesmo. E eu acabo então reputando ao outro esse estado de me valide. A minha validação não vem de mim mesmo. O meu estado de consciência não é meu. Eu preciso ouvir isso da outra pessoa. Então isso é carência emocional. Escreve para mim aqui embaixo quais de vocês que estão me ouvindo até aqui acham que tem carência emocional. Pode colocar assim, ó, eu tenho. Coloca para mim aí, eu tenho. E aí eu queria discutir um pouco com vocês aqui, abordar o tema que é de onde vem? Qual é a origem então dessa carência emocional? De onde é que isso acontece? Como que acontece? E o ponto de partida clássico para a gente falar sobre isso é o processo de infância. Desde lá da parte do desenvolvimento da tua personalidade como adulto. Os apegos que você tem hoje, boa parte deles são frutos da sua infância. A sua infância impacta a sua vida adulta. Ponto. Seja você uma mulher, seja você um homem, a sua infância impacta a tua vida adulta. Mas já de antemão eu digo o seguinte, então tá bom, então a culpa é do meu pai e da minha mãe? Não necessariamente, porque uma parte vai estar naquele momento da infância e os nossos pais, coitados, sequer entendiam o que é a tal da inteligência emocional, colocavam a gente na escola para fazer muita tabuada o tempo inteiro, que é importante, só que nunca e ninguém aqui comigo, tenho certeza que vocês todos que estão comigo aqui jamais tiveram uma aula na escola, na graduação ou no curso fundamental chamado inteligência emocional, porque isso não é algo que se está em voga, algo que as pessoas se preocupam com isso. Então quando eu falo sobre a questão da carência emocional, é importante a gente perceber isso. Parte dela vem da infância, sim. Só que você, desde a infância para cá, foi sendo impactado por estímulos, por experiências. E essas experiências moldaram você tal qual você é. Então, tudo que você tem vivido, o teu reflexo, a tua forma de encarar a vida, a tua forma de encarar os problemas, as dificuldades, e especialmente de lidar com elas, é fruto, sim, daquilo que você foi construindo, especialmente na tua infância, até chegar na tua fase adulta. Agora, vamos falar sobre algumas características, né, que vão determinar essa questão da carência emocional, e eu queria muito citar um autor que fala sobre isso, que eu me baseei bastante nele, que eu gosto do que ele fez, que é um psiquiatra, um psicanalista britânico, chamado Joe Bowlby. Esse cara construiu o que a gente chama de a teoria do apego. O que é a teoria do apego? O que é apego? O apego nada mais é
do que a troca de conforto, de cuidado e de prazer. Então, quando eu me apego a alguma coisa, eu estou buscando conforto, eu estou buscando cuidado, eu estou buscando prazer. Essas três coisas são envolvidas quando eu falo do apego. E aí, quando eu penso em algumas características, então, quais são as características de alguém que é apegado? A primeira delas é, esta pessoa, ela procura fazer ou gerir ou acionar, né, construir a manutenção dessa sua proximidade com o objeto que você tem apego, com a pessoa que você tem apego. Nada mais é do que uma vontade de estar sempre por perto. Mas não é aquela vontade natural, em que eu tô com saudade da minha mulher, da minha namorada, do meu marido. Não é essa. É uma necessidade quase que visceral. Onde é que você está? O que você está fazendo? Que hora que você chega? Para onde você vai? Você já está vindo? O que você está fazendo? Para onde você chega? O tempo inteiro isso. E a pessoa se remói. E a pessoa fica ali naquele lugar preocupada, cadê o outro? No fundo, já tem aqui uma característica básica de apego. Então esse primeiro que eu falei foi a manutenção do apego. Uma outra característica é buscar no outro o porto seguro. Ou seja, alguém que eu tenho o conforto para poder sanar o meu medo, as ameaças e a insegurança. Eu vejo no outro uma base segura, uma base firme, alguém que vai fornecer para mim de alguma maneira a segurança para eu viver. Porque eu mesmo não a tenho. Mas como eu não a tenho, eu preciso que alguém me forneça essa segurança. Porque ela não vem de mim mesmo. Boa parte dos problemas que nós temos na nossa vida, e eu posso te afirmar com alguma segurança, depois de atender muitas e muitas pessoas, é que muitas e muitas pessoas têm muitos e muitos problemas, e um deles é a questão de enxergar em si próprio a segurança para tomar a decisão, para seguir a vida e para fazer as coisas acontecerem como elas devem acontecer. O tempo inteiro a gente está preocupado em encontrar alguém para ser feliz, encontrar alguém para dividir uma vida, porque se eu só vou ser feliz se eu encontrar o outro. O que eu estou buscando? Eu estou buscando estar próximo, eu estou buscando ter uma base sólida e eu estou buscando de alguma maneira tratar aquilo que é a minha carência, a minha dependência emocional de alguma maneira. Uma outra característica bastante importante da pessoa que demonstra esse apego emocional é que ela também tem uma angústia muito grande de separação. Então ela fica muito angustiada com a separação. Ela precisa estar o tempo inteiro esperto. E qual que é o problema disso? Quando você está nesse lugar, você acaba abrindo mão das coisas que você gosta, simplesmente para estar perto do outro, daquele que você tem vontade de estar perto. E por que isso acontece? Porque de alguma maneira você não consegue ver a sua própria vida longe desse outro. Portanto, essa angústia de separação acaba de alguma forma fazendo você ficar o tempo inteiro gerindo a manutenção desse apego, dessa necessidade de que o outro venha. Então, isso é carência emocional, pessoal. Então, ela está muito relacionada com as suas experiências precoces, que aí, basicamente, essas experiências precoces vão estar aí em dois clusters. Um deles é a questão da separação, ou seja, o pai e a mãe muito ausente, e a outra delas é a negligência das emoções. Tem uma pesquisa que foi feita, e pegaram dentro dessa pesquisa, só lá nos Estados Unidos, homens que estavam presos e que tinham ali no seu crime algo muito violento. E aí os psicólogos e os psiquiatras foram para esse presídio, começaram a conversar com esses homens, e aí se percebeu que todos eles tinham algo em comum. O que é que eles tinham em comum? Todos eles tinham vivido de alguma maneira o que a gente chama de negligência emocional na infância. Eles haviam sido negligenciados com relação às suas emoções. Ou seja, os pais ou os cuidadores, de alguma maneira, negligenciaram a questão da inteligência ou das emoções desse menino, dessa menina, por exemplo. Então, já uma dica aqui para os pais,
Se você tem um filho, se você tem uma filha, preste muita atenção, tome muito cuidado com a inteligência emocional do teu filho. Cuide sim da parte acadêmica, da parte cognitiva, mas cuide também, e talvez com a mesma ênfase, da questão emocional. Porque se tem pessoas como eu hoje, aqui com você na live, falando de carência emocional, se tem pessoas como eu hoje, vendendo mentoria, atendendo pessoas, é porque alguém foi negligenciado desde a sua infância. Beleza? E não é culpa de ninguém, faz parte do processo. A pergunta não é de quem é a culpa, é como é que eu trato isso a partir de agora. Tá bom? Então, é importante você criar desde sempre vínculos emocionais saudáveis. Para quê? Para que você possa ver nestas pessoas que você tem vínculo emocional um porto seguro para você se expressar emocionalmente e viver as suas emoções sem nenhuma dificuldade para fazê-lo. Beleza? Bom, então, uma coisa importante aqui, né? Quando a gente pensa na questão da carência emocional, elas não são fruto apenas da infância, mas ao longo da tua construção. Ou seja, é muito importante que você se preocupe, agora que você tem conhecimento dessa coisa que é a carência emocional, com um negócio muito importante, que é o que eu vou falar com você aqui bastante ao longo desse nosso papo aqui, que é autoconhecimento. No fundo, o que nós estamos falando aqui é a chave, o antídoto, o remédio que você vai ter que tomar para tratar toda essa carência, essa necessidade, esse apego emocional, essa carência emocional, é autoconhecimento. Eu vou te mostrar mais à frente aqui isso. Agora eu quero fazer uma coisa legal com vocês. Vamos fazer um teste para descobrir que tipo de apego você tem? Eu vou dar para vocês 3 tipos de escolha. Ouçam atentamente, eu vou ler aqui para vocês. E você vai dizer, eu vou dizer, escolha A, vou ler. Depois na sequência eu vou dizer, escolha B, vou ler. E vou dizer, escolha C, e vou ler. Fique atento, atenta, e você vai buscar qual dessas 3 mais se enquadra aquilo que você apresenta, beleza? E aí depois eu vou dar o resultado aqui mesmo para cada uma delas. Então vamos lá. Fica muito atento aqui. Agora tem um segredo, tá? Quando fizer um exercício como esse, seja absolutamente sincero, sincera. Absolutamente sincera. Absolutamente sincero. Por quê? Porque é muito comum você ouvir e aí você começa a racionalizar e talvez eu não seja, talvez eu não tenha, tal. E aí você acaba tendo um diagnóstico errado. Então, aquele primeiro que pintou na tua cabeça e você falou, eu sou A, eu sou B, eu sou C, é exatamente esse que você é. Vou ler aqui para você. Então, item A, vamos lá, item A, presta atenção. Eu acho relativamente fácil aproximar-me dos outros e fico confortável dependendo deles, assim como tê-los dependente de mim. Eu não penso em ser abandonado, nem temo que alguém se aproxime demasiadamente de mim. Vou pro B. Esse foi o A, ok? Esse foi o A. Vou ler de novo o A. Eu acho relativamente fácil aproximar-me dos outros e fico confortável dependendo deles, assim como tê-los também dependentes de mim. Eu não penso em ser abandonado e nem temo que alguém se aproxime demasiadamente de mim. Item A. Item B. Eu acho que os outros ficam relutantes em se aproximar-se tanto quanto eu gostaria. Preocupo-me muitas vezes com o fato de que o meu parceiro não me ama de verdade ou que não quer ficar comigo. Eu quero ficar muito perto do meu parceiro e isso às vezes assusta as pessoas a ponto delas se afastarem. Esse foi o item B. Vou ler de novo. Eu acho que os outros ficam relutantes em se aproximarem tanto quanto eu gostaria. Preocupo-me muitas vezes com o fato do meu parceiro não me amar de verdade ou de não querer ficar comigo. Eu quero ficar muito perto do meu parceiro, eu gosto desse contato. E isso às vezes
assusta as pessoas a ponto delas se afastarem de mim. Esse foi o B. Vou ler agora o C. Sinto-me um pouco desconfortável perto dos outros. É difícil confiar neles e permitir depender deles. Fico nervoso quando alguém se aproxima muito. E com alguma frequência, os outros querem que eu seja mais íntimo do que eu me sinto confortável para ser. Vou ler de novo, ó. Sinto-me um pouco desconfortável perto dos outros. É difícil confiar completamente neles e me permitir depender deles. Eu fico nervoso quando alguém se aproxima muito. E, com alguma frequência, os outros querem que eu seja mais íntimo do que eu me sinto confortável para ser. Diga aqui para mim, qual dos três você é? Você é A, você é B ou você é C? Tem gente escrevendo A aqui, que é meu mentorado, minha mentorada, que não é A. Falamos sobre isso ontem, não é A. Então vamos lá. Primeiro escreva para mim, A, B, C, quem é você? É por isso que é muito importante a gente ser sincero nesse momento, porque se eu não entendo que eu tenho uma necessidade, automaticamente eu não dou o próximo passo para melhora. Então, o que é o A? O A é a pessoa segura, a pessoa que é segura, e eu vou ler. Então, quais são as pessoas seguras? As pessoas seguras estão bem consigo mesmas e com a outra pessoa do relacionamento. Tô bem comigo, tô bem com a outra. Legal. Essa mesma situação acontece na vida. A gente sabe que na vida humana tem mudanças constantes. Então, essa pessoa, nesse estágio, estabeleceu uma certa maturidade para agir segundo aquilo que ela acha que deve e buscar aquilo que é melhor para ela mesma. Portanto, ela não depende do outro, ok? Ela não depende do outro. O relacionamento, para quem está nesse lugar, no item A, ele é harmonioso, ele gera conforto, ele gera segurança, surge a intimidade, porque a intimidade é importante aqui. Agora, essa intimidade só vai acontecer quando você estiver no item A. Então, ó, estou bem comigo mesmo, estou bem com as outras pessoas, eu entendo que tem dificuldade, mas eu encaro bem a dificuldade, eu não sou melancólico, eu não sou choroso, eu encaro, eu entendo, vou para cima, eu tenho maturidade para agir conforme a minha vontade, portanto, eu não fico vivendo a minha vida para agradar os outros, eu sei o que eu devo fazer, eu sei o que é melhor para mim, e eu tomo a decisão baseada naquilo que é melhor para mim. Portanto, se você é item A, e se você diz que você é item A, e você está num relacionamento que você não quer mais estar, e não consegue sair, você não é item A. Definitivamente. Você não é item A. Portanto, se você está numa relação em que você percebe que não funciona, mas vai levando com a barriga, porque você não quer ficar sozinha, você não é item A. Beleza? Vamos lá. Vamos para o item B. O item A é o seguro. O item B é o inseguro ambivalente. Ora tá de um lado, ora tá do outro lado. Quem é esse cara? As pessoas que estão nesse estágio de apego geralmente são extremamente dependentes do outro, no sentido afetivo, tá? Elas dependem do outro. Elas desejam ter um relacionamento íntimo, mas não são seguras com relação a si mesmas. Elas acham que o seu valor é muito abaixo do que a pessoa que elas gostariam de ter a relação. E ela acha que a outra pessoa não tem a mesma vontade de ficar com ela como ela tem de ficar com ele. Então quem é essa pessoa? Ela é dependente, ela precisa estar num relacionamento, ela não confia nela mesma, ela acha que o valor dela é menor do que é. Normalmente essa pessoa é aquela que todo mundo diz, você é tão legal, você é demais, e ela mesma olha no espelho e fala, meu Deus, mas eu não sou isso não, eu me vejo feia, eu me vejo, tudo de errado ela se vê. As pessoas veem ela de uma forma, ela mesma não se enxerga daquela forma, e ela sempre acha que a pessoa que está atrás dela, ou que está buscando se relacionar com ela, é melhor do que ela, ou seja,
ela não está apta para aquele relacionamento. Em geral, nesse estágio, o ideal é entender que todas as pessoas possuem qualidades e defeitos e todas precisam se relacionar. Portanto, se cobre menos se você é B. Se cobre menos. Tente enxergar em você mesma o teu valor. Nós vamos falar bastante sobre isso daqui para frente. Então, se você tem tempo aqui, fique comigo, tá? Eu estou prevendo aqui a gente ficar pelo menos até umas 10 horas, beleza? Então, fique aí, não vai embora não. Legal. E normalmente, essa pessoa que está no item B, ela vive uma vida se rebaixando para poder caber no espacinho pequenininho que não cabe ela. Em geral, é aquela que está numa relação com o marido que maltrata, é aquela que é xingada, que é negligenciada, que sabe que o marido está traindo ela, mas ela não consegue sair de lá. Sabe por que ela não consegue sair de lá? Porque ela tem um apego emocional, uma carência emocional muito grande desse cara. Beleza? Esse foi o item B. Agora vamos lá para o item C. Esse é o inseguro. O item C é de fato o inseguro. É aquele cara, é o inseguro evidente, ele sente que não precisa de relacionamento íntimo. Olha que coisa paradoxal. Quando você pensa no inseguro, você pensa, é aquele que vai ter muito medo, né? Não, é aquele cara que fala assim, ó, eu não preciso de relacionamento íntimo. E eu, de verdade, quando eu me relaciono, eu não busco me entregar completamente. Eu não me aprofundo nos relacionamentos, eu não me entrego totalmente. Esse tipo de desapego, ele pode ser muito perigoso. Porque uma vez que você é um ser humano, intrinsecamente, você tem uma necessidade social. Então, esse item C é aquele que se acha o bonzão ou a boazuda, que não precisa se relacionar, porque ela está super bem sozinha e todo mundo que está se relacionando é um idiota. Quem aqui conhece alguém que está no nível C? Coloca para mim assim, ó, eu conheço. Alguém tá aí no C? Tem alguém aqui no C? Tem algum corajoso que vai dizer, puta Wagner, eu me enxergo no C, eu sou C. Vamos lá, agora vamos falar, e continuando aqui o nosso, eu também conheço. A Dai tá dizendo que conhece, a Mi tá dizendo que conhece, Elaine tá dizendo que ela é C, a Clarissa tá dizendo que está no C. Clá, eu conheço você, Clá. Acho que você não tá no C não, acho que não. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Então, quem é? Como é que eu trabalho então? Como é que essa carência emocional, ela se manifesta? Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Tem a Glá total C. A Glá tá total no C. Minha mentorada, acabei de ver ela respondendo aqui. Eu não tinha como não dizer, tá? Eu tava na expectativa que ela se reconhecesse. Ou seja, tá funcionando a mentoria. Vamos lá, então, como a carência se manifesta nessas relações? Como é que eu percebo que existe carência emocional numa relação? Então eu vou te desafiar, enquanto eu vou falando aqui, procure primeiro em você, nas relações que você está, ou eventualmente nas relações que você já passou, desculpa, e depois procure nas relações que você já vê, dos teus amigos, das pessoas que te cercam de alguma maneira, tá bom? Então, como a carência se manifesta? A primeira coisa, primeira manifestação, a pessoa tem uma necessidade excessiva de atenção. Ela deseja que o parceiro esteja sempre disponível, dedicado exclusivamente para ela. O tempo inteiro ela demanda atenção. Tem uma mentorada minha que ela, quando o marido vai trabalhar, primeiro que o marido não pode atender o telefone, ele é empresário, ele não pode atender o telefone à noite, ele não pode falar com os funcionários no final de semana, ele não pode de maneira nenhuma ficar até mais tarde, porque ela fica ligando, cadê você? Onde é que você está? O que você está fazendo? Isso nitidamente é uma necessidade excessiva de atenção. Eu quero que o outro esteja disponível para mim o tempo inteiro. Quando eu demandar, oi, eu estou aqui. E a vida real não é assim.
Ou seja, isso fala muito mais sobre quem é assim do que aquele que eventualmente é julgado por essa pessoa. Então, o primeiro item aqui, a pessoa que tem essa carência, ela tem uma necessidade excessiva de atenção. 2, essa pessoa, ela tem constantemente insegurança. Ela é dominada pela insegurança. Ela duvida de si. Ela duvida do afeto do outro. Ela não acredita que o outro, quando o outro fala eu te amo, ela não acredita. Ela acha que não é. Ela acha que ele está mentindo. Ele acha que ela não está falando a verdade. Ele não acredita porque ela tem uma insegurança muito grande. Essa insegurança é exatamente essa insegurança que faz. Você pode ver aí na mídia. O homem cometer feminicídio, fazer coisas feias, horrorosas por aí. Porque o cachorro que morde é o inseguro. Eu falo o tempo inteiro isso aqui. O cachorro que não morde, o cachorro que está quietinho, o cachorro que é o controlado, ele não morde, porque ele não precisa demonstrar força. Quem está o tempo inteiro demonstrando que briga, que faz e que acontece e que é brabo mesmo, em geral, é exatamente esse o perigoso, porque está demonstrando insegurança. É o medo, é a insegurança que está por trás, tá bom? Esse foi o 2. O que mais você percebe numa pessoa que tem carência emocional? Ela tem o medo dela é constante, ele é intenso. E medo do que, Wagner? Medo do abandono e medo da solidão. Escreve para mim aqui, ó, qual de vocês pensam bastante na solidão? Quem aqui tem medo, tem preocupação com a solidão? Põe para mim aqui nos comentários. Você tem medo da solidão? Essa pessoa que está nesse lugar, que demonstra isso, ela tem um medo profundo de ser abandonado, de ficar só. O medo da solidão é o que mais pega. Eu conheço homens e mulheres que têm muito medo da solidão. Então, quanto mais vai passando a vida, vai pensando, meu Deus, eu tô com 30, tô com 40, tô com 50 e não tenho ninguém, eu vou ficar sozinha, quem vai cuidar de mim? Como é que vai ser minha vida? Como é que eu vou fazer as coisas? Porque eu tenho medo excessivo, exagerado de ser abandonado e de solidão. Coloca aqui pra mim também, ó, quem tem um medo muito grande que o parceiro deixe ele, que o parceiro te deixe, que te abandone, que ele diga pra você assim, ó, acabou a relação, não quero mais você, vou pro mercado, não quero mais estar aqui. Então, quem está nesse lugar, em geral, é aquela pessoa que demonstra muito medo. Isso é carência. Essa pessoa, uma outra característica da pessoa que tem carência emocional, o tempo inteiro ela busca por relacionamento. Você conhece alguém aqui, ou na sua vida, ou você já passou, que de alguma maneira está o tempo inteiro buscando se relacionar? Aquele que fica o tempo inteiro de relacionamento em relacionamento, pula de galho em galho o tempo todo. Sabe por que isso acontece? Porque essa pessoa, na verdade, tenta preencher um vazio emocional que está dentro dele. O tempo inteiro essa pessoa está buscando em alguém aquilo que lhe falta. É por isso que troca o tempo inteiro. Porque ninguém é bastante. Porque o vazio é tão grande que me faz o tempo inteiro estar buscando esse outro. E o que acontece quando a gente está nesse lugar? Os relacionamentos de quem está trocando o tempo inteiro de relacionamento, vive relacionamentos rasos, que não são saudáveis, que são pouco profundos ou superficiais, onde o objetivo principal está em preencher as suas próprias lacunas, os seus próprios medos, as suas próprias carências e inseguranças. Faz sentido, pessoal? Responde aí pra mim. Faz sentido, Wagner? Eu entendi quais são as características de alguém que tem carência emocional. Agora eu quero começar... Vou tirar aqui porque estou com calor. Agora eu quero começar com uma coisa bem legal, que é... como é que eu trato isso, Wagner? Tá bom, velho, eu entendi qual que é o problema. Eu entendi o problema. Agora, como é que eu trato esse problema? O que eu faço para lidar com esse problema? Como é que eu trabalho esse problema? Como é que eu trabalho isso que a gente está falando aqui? Tem um caminho só, minha amiga.
Um caminho só. E não existe outro. Se alguém te vender uma fórmula mágica de os 5 passos para você deixar a carência emocional, seguindo esses 5 passos, em um dia você deixou a carência emocional, em um mês, em uma semana, mentira, tá? Só tem um caminho, e é árduo, e dá trabalho, e causador, que é buscar o autoconhecimento. Sem autoconhecimento, não há superação da carência emocional. Então eu preciso conhecer as minhas emoções, preciso conhecer os meus desejos, preciso conhecer as minhas necessidades para identificar quais são os padrões que eu venho repetindo. E aí, quando eu conheço, eu vou lá e mudo. E aí, quando eu conheço, eu vou lá e altero. Então, se eu não buscar autoconhecimento, é impossível que eu faça a mudança de chave. Não adianta eu pensar que eu vou tomar um remédio ou que eu vou fazer uma terapia. Só o fato de fazer a terapia já mudei de vida. Porque não muda. Você só vai mudar de vida se você buscar o autoconhecimento. Agora, você pode me perguntar, tá bom, Vagnão, como é que eu trabalho então esse negócio do autoconhecimento? O que significa isso então? Eu quero trazer com você aqui alguns passos importantes de como é que a gente trabalha o autoconhecimento. O que eu devo fazer para começar o tal do autoconhecimento? Mas antes, me responda aqui, ó. Algum de vocês aqui não tem a mínima noção do que é o autoconhecimento? Porque a gente fala o tempo inteiro desse troço chamado autoconhecimento. Agora, o que é isso? Aqui em Brasília é um calor da bexiga, o ar-condicionado tá ligado. E com terno, camisa e o caramba 4, o negócio tá fervendo aqui. Alguém não tem conhecimento? Fala, Vitão, tamo junto, meu. Continua comigo aqui até o final. Então, quando a gente trabalha essa questão do autoconhecimento, o que a gente tem que fazer, então, para ter esse troço? Boa, tem gente dizendo aqui que não sabe e eu vou falar. Então, o que é o autoconhecimento, pessoal? É quando eu dedico tempo, esforço e energia para conhecer o que está acontecendo dentro de mim. Quais são as minhas emoções, quais são os meus desejos, quais são as minhas necessidades, que tipo de padrões de comportamento eu vivo repetindo, por que eu faço sempre a mesma coisa, trabalho sempre da mesma maneira, por que isso acontece? Essa é a pergunta que está aqui pra gente. Pessoal, vocês estão me vendo, me ouvindo? Deu uma piscada aqui pra mim, tá tudo certo, todo mundo tá me vendo e tá me ouvindo? Pessoal, manda pra mim aqui, tá? Então isso é autoconhecimento. Agora, como é que eu começo? Eu vou te passar aqui um passo a passo de um início, de como é que a gente começa a trabalhar o tal do autoconhecimento. A primeira coisa que você tem que fazer é reflita sobre você mesma. Observe as suas escolhas. Sabe, você, antes de mais nada, precisa assumir que você precisa de ajuda. Não adianta você se sentir a boazona, a rainha do autoconhecimento, porque já fiz PNL, já fiz constelação, já fiz não sei o que, um monte de coisa, e que eu não preciso de maneira nenhuma dessa ajuda. Se você não reconhece que você tem necessidade de ajuda para trabalhar um ponto específico na tua vida, não há como mudar este ponto específico. Então a primeira coisa, se observe. Observe as suas escolhas, sabe? Veja como é que você trabalha os teus problemas. Veja como é que você lida com as tuas emoções. Eu já adianto o seguinte, eu faço sempre isso com os meus mentorados. Faça uma lista de coisas que você gosta e uma lista que você não gosta. Se eu perguntar para você agora, reflete aí comigo. Quais são os itens da tua vida, as coisas que você vive, que você faz, que você não gosta? Responde aí para você. Responde para você mesma. 3. Vou dar aqui um segundo. Agora me responde quais são as 3 coisas que você gosta. Se você teve dificuldade, ou se você ficou pensando muito qual resposta seria a sua, provavelmente você tem buscado muito pouco essa questão do autoconhecimento. Provavelmente você tem lidado muito a sua vida entregando tudo para o outro e esquecendo de você mesmo. Aqui eu vejo mentorados meus que chegaram para mim
dizendo assim, cara, mas puta, eu fiz de tudo, eu gastei tempo, gastei energia, gastei dinheiro, fiz de tudo por ele, por ela, e ela me deixou, agora eu tô desnorteado. Aí do nada a pessoa entendia que a estabilidade de vida dela não precisa do outro. Por quê? Porque a primeira coisa que eu fiz com ela no processo foi identificar se existe escolhas, desejos, opções que foram reprimidas para poder atender o outro, e outro, o quanto que a própria pessoa percebe que ela tem uma necessidade de ajuda. Fica esperto com isso. Então, em termos práticos, anote, escreva o que você gosta e o que você não gosta. Anote quais são as emoções, anote quais são os comportamentos, quais são os pensamentos. Anote, ó, eu vou dar um exemplo bem prático. Tô lá numa reunião de manhã, o meu chefe chegou com a cachorra falando e falou comigo de uma maneira na frente de todo mundo que eu me senti muito diminuída. Aquilo me deu uma raiva gigantesca. Vai lá e anota, ó, eu tive raiva quando aconteceu isso, isso e isso. Por que é importante anotar? Para que você tome consciência. Porque eu tenho certeza, se você passar por 10 eventos de tamanha emoção durante uma semana, se eu perguntar para você no começo da próxima semana, você vai lembrar um, talvez lembre 2. Você não vai lembrar dos 10. Mas se você anotou os 10, a consciência de que você está o tempo inteiro passando por medo vai fazer você pensar, poxa vida, eu acho que eu sou medrosa mesmo. Tenho que tratar esse medo e essa insegurança que está dentro de mim. Então anote tudo. Agora, não tem como falar de autoconhecimento sem aprofundar o nível de pergunta, de entendimento do meu próprio eu. Então faça perguntas profundas com relação a você mesma, a você mesmo. Ou seja, perguntas do tipo, o que é realmente importante para mim? Do que eu gosto? Quais são os meus valores inegociáveis? Quer ver um exemplo que eu vejo bastante? O cara tá com a mulher, acabei de atender uma mentorada assim. O cara tá com a mulher tá na casa dos 30 e poucos, ela sempre teve o sonho de ter o filho, e o cara não quer ter filho. Aí ela, porque ficou no mercado há algum tempo, arrumou esse cara, e agora esse cara, mesmo não querendo ter filho, ela se vê se questionando se ela quer mesmo. Olha que maluco é a nossa cabeça. Ou seja, ela estava corrigindo a narrativa para se apequenar e caber num espaço que não cabe. Por quê? Porque ela queria ser aceita pelo outro. Então, reflita, faça perguntas profundas para você mesmo. O que é importante para mim? O que eu realmente gosto? Quais são os meus valores inegociáveis? E a pergunta clássica que eu faço, que a maioria de vocês eu tenho certeza que não sabem responder, que é, qual é o teu propósito de vida? Você quer ver uma coisa? É muito fácil a gente identificar se a pessoa sabe ou não qual é o propósito de vida dela. Quer ver como? Se alguém chegasse para você e dissesse assim, ó, se você ganhasse amanhã de manhã, abrisse, acordasse, às 7 horas da manhã, olhasse para tua conta e você visse lá na tua conta 15 milhões de dólares. O que você faria? Aquilo que você está fazendo hoje, você continuaria fazendo? Se a resposta for que não, provavelmente essa pessoa não está vivendo o seu propósito. Se ela disser que não, que mudaria tudo, largaria tudo para viver só viajando e etc e tal, não estou dizendo que não pode viajar. Estou dizendo vou largar tudo para poder viver só viajando. Ou eu largaria toda a minha vida. É porque muito provavelmente ela não tem um propósito. A pessoa que tem um propósito, na mesma situação, vai pensar, legal, agora eu tenho muito mais recursos, eu vou conseguir comprar muito mais coisas, o que é bacana, só que eu também posso colocar mais dinheiro naquilo que é o meu propósito. Quer ver um exemplo? Se eu tivesse na mesma condição, ainda assim, eu, Wagner, ia querer continuar escrevendo meu livro, ia querer continuar falando para vocês aqui, ia querer continuar de alguma maneira dando os meus treinamentos, as minhas palestras. Por quê? Porque eu tenho um propósito claro.
Se esse propósito claro, eu tenho que persegui-lo, e aí vai da tua fé. Eu acredito que o meu propósito foi Deus que me deu. Então eu trabalho nele a minha vida inteira. Ah, ele foi sempre desse jeito, Wagner? Não. Ele foi se mudando. Ele foi se refinando. E eu acredito que eu nem saiba ainda exatamente o que ele é. Mas, de alguma maneira, eu tô no mesmo chassi, que é ajudar pessoas como vocês a ter uma vida emocional liberta. Ajudar pessoas como vocês a se posicionarem na vida. Ajudar pessoas como vocês a, de alguma maneira, a enxergarem as possibilidades e não as dificuldades. A pensarem de maneira abundante e não de maneira escassa. Esse é meu propósito de vida. Então, isso é claro para mim. Eu faço isso a minha vida inteira de alguma forma. Mesmo quando eu não tinha os seguidores que eu tenho aqui na internet. Por quê? Porque isso é meu propósito de vida. Isso eu entendi. E é isso que eu vou fazer. Então, tenha um propósito de vida. Isso é autoconhecimento. Eu sei quais são as minhas emoções. Eu trabalho as minhas emoções. Outra coisa muito importante. Eu não sei se você está em relacionamento ou se você está de alguma forma buscando um relacionamento. Rapidinho, tá? Eu tô vendo que tá entrando gente o tempo inteiro aqui. Só um lembrete. No final dessa live eu vou mandar um e-book para todo mundo que participou da live, de graça. Com todo o material, com as perguntas, com o teste, para vocês poderem fazer o teste, etc. Então, se você não tá lá no grupo, vai pro grupo. Só vai receber quem tá no grupo. Onde eu encontro o grupo? Eu encontro na minha bio. Clicou na minha bio, vai ter faça parte do grupo. Você vai entrar no grupo e você vai receber o material, tá bom? Continuando aqui. O que eu faço então para buscar o autoconhecimento? Estabeleça na tua vida limites saudáveis com as outras pessoas. E comunique claramente esses limites para o outro. É mais ou menos assim, ó. Tô no relacionamento e eu digo, ó, até aqui dá para ir. Daqui para cá não vá, porque não vai dar certo. Daqui para cá você não mexe, porque não vai dar certo. Entende? É muito importante. E o que está muito próximo disso é a sua capacidade de dizer não. Será que você tem capacidade de dizer não? Ou você está o tempo inteiro dizendo sim só para ser aceito? Será que você sabe dizer não? E eu posso afirmar para você com alguma segurança que uma das coisas mais libertadoras da vida é quando você tem a possibilidade de dizer não. No meu livro eu coloquei uma frase, e agora escrevendo outro livro, né, de liberdade emocional, que diz assim, ó: se você não tem a capacidade de tomar a sua própria decisão, de fazer as suas escolhas, você é mais escravo do que você acha que você é. Porque tem pessoas que acham que elas não são, tá? Porque tem dinheiro, porque tem status, porque tem fama, só que elas não conseguem escolher nada, porque tem que pedir um monte de bênção, tem que se sujeitar a um monte de coisa que não deveria. Então, se você consegue dizer não, em alguma medida você é alguém que tem liberdade, você é liberto. Uma outra coisa para você buscar em ter aí a sua liberdade, o seu autoconhecimento. Leve em consideração a possibilidade de você fazer terapia. Vocês sabem que eu tenho aqui a minha mentoria. Eu chamo de mentoria e não chamo de terapia, porque eu tenho o meu jeitão, vocês conhecem. Eu sou papo reto. Se eu achar que você está cagando, eu vou dizer, você está cagando. E na terapia eu não posso dizer isso. Então na mentoria eu consigo fazer isso. Busque psicoterapia. Tem coisas que você não vai conseguir resolver sozinho. Entende isso? Não vai ser lendo livro de autoajuda, de não sei quem, que você vai deixar de ser dependente emocional. É um processo que consiste em autoconhecimento, em leitura diária, em preocupação com isso, em buscar, a depender do nível, ajuda profissional. É um processo. Você precisa estar nesse processo todos os dias. Quer ver uma forma bacana de você fazer isso? De também pensar nesse autoconhecimento? Experimenta fazer o que eu chamo de diário de você mesmo. Escreva um diário. E aqui serve para os homens também, tá? Parece uma coisa de menina, mas não é não. Então, nesse diário, eu acho que ele é uma ferramenta poderosa do autoconhecimento
Porque nele você tem como registrar as suas emoções. Tem pessoas que vão vivendo uma enxurrada de emoções ao longo do dia e elas sequer percebem que estão vivendo. Então é importante o diário, porque você vai escrever ali quais são os seus pensamentos, quais são os seus sentimentos, quais são os seus desafios, quais são as suas conquistas. Ou seja, você vai se observar de alguma maneira. E casar esse diário com a psicoterapia, bom, acho que é top, acho que é explosivo. Já dei uma dica aqui de como é que eu faço um pouco da minha. Então esse diário é muito legal, porque você também tem como ter noção da tua evolução. Como a gente está no dia a dia, pode perceber, pessoal, quem está me vendo aqui, que não me vê há muito tempo, percebeu que o meu cabelo está maior, certo? Quem está comigo todo dia sequer percebe. Eu mesmo tenho dificuldade de perceber às vezes, eu tenho consciência, mas eu estou no fluxo, porque você vai vendo todo dia, você esquece de perceber as coisas. Anotar as coisas é muito bacana, porque no dia 1 você estava com medo danado, no dia 30 você percebeu que não adianta ter medo e que você precisa se expor a esse medo. Tudo bem, gente? É muito importante isso, muito, 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 muito importante. Agora, uma outra coisa que eu acho importante também quando você pensa em autoconhecimento, é legal que você tenha uma consciência na tua vida. Saiba que nem sempre você vai conseguir, de alguma maneira, controlar todas as variáveis que acontecem na tua vida. Você não vai conseguir. Então, ao invés de ficar pensando, tentando controlar tudo na vida, entenda que você pode viver com incertezas. Quem está acostumado a lidar com incertezas tem uma capacidade emocional melhor de lidar com os problemas. O que é alguém, por exemplo, que está controlando o parceiro o tempo inteiro? É alguém que quer ter a certeza que o parceiro está fazendo aquilo que ele gostaria. É por isso que ele quer ver o celular, ele quer ver o computador, ele quer ter a senha, ele quer saber com quem falou, com quem foi almoçar. O que esconde cada coisa dessas é um grande e tremendo insegura. Então, saber lidar com a incerteza é ter um passinho a mais naquilo que é a inteligência emocional, naquilo que é a liberdade emocional. Então, eu quero entrar com você agora nesse tema, que é o tema da liberdade emocional. E aí, eu vou dar um contexto para vocês entenderem. Teve um dia que eu estava com a minha equipe, a equipe está aqui, se apresenta aí, meninos, o Alisson e o Lucas. E a gente conversando bastante, e eu relatei uma coisa, dizendo assim, cara, eu percebo que muitas pessoas me chamam para fazer mentoria, muitas. Todo dia eu recebo vários pedidos, perguntas de como é que funciona e tal. E eu percebi que muitas delas, o motivo de não fechar era uma questão puramente financeira. E aí eu fiquei com um negócio na cabeça, pensando, como é que eu posso ajudar as pessoas? E aí, pessoal, de verdade, aqui muito de verdade. As pessoas sempre acham que um papo desse é um papo puramente comercial, de venda. Não é. Isso é propósito. Vocês acham que eu passo um tempão respondendo 80 perguntas por dia? Por quê? Porque eu não tenho mais nada para fazer? Eu tenho, mas é propósito. E aí eu ali com o Alisson e com o Lucas, ficamos, cara, como é que a gente consegue de alguma maneira fazer de uma outra forma para a gente não ter esse monte de gente procurando e por uma questão financeira não conseguindo fazer? E aí eu sou um maluco de consultoria. Na minha vida de consultoria eu sempre construí método. Método é uma forma de pensar racionalmente alguma coisa para se chegar num resultado. E aí eu construí o que eu chamei de liberdade emocional feminina, LEF. Tudo que eu vou falar aqui, eu falo feminina, mas serve absolutamente para os homens. Eu só falo que é feminina porque o meu maior público são as mulheres. Então, o que é o LEF? Que eu quero falar para vocês aqui agora. O método LEF é um método que ele consegue fazer, de alguma maneira, você ter uma plena consciência do teu estado emocional. E esse estado emocional que você tá,
você consegue por meio do LEF, porque o método é pesado, tem bastante material, muito exemplo, muita coisa prática para fazer. Você consegue perceber que de verdade ele te ajuda a ter uma outra visão das coisas. Quer ver como é verdade? Ó, o pessoal que me segue há mais tempo, responde aqui pra mim, quantos de vocês, desculpa pessoal, quantos de vocês que me seguem há bastante tempo já sentiu que me assistindo todo dia nos stories, eu já ajudei vocês e eu não ganhei nenhum real disso, não cobrei nenhum real disso? Quantos aqui digam assim, ó, eu já tive essa situação? Quantos de vocês, aplicando as coisas que eu falei, conseguiram ter uma mudança de visão do mundo a partir só de assistir os meus stories? Responde aqui pra mim, pra eu poder beber uma água. Mas vamos lá, se você tá aqui, só não me responde com mentira, tá? Pode me dizer aqueles. Então todos eles, aqueles que tiveram, diz assim, ó, eu, nunca me pagaram nenhum real, e estão aqui, ó, e eu tô aqui me dedicando o dia inteiro, e eu faço isso não por vocês, é pelo meu propósito, e vocês estão dentro desse propósito, tudo bem? Por que eu tô falando isso? Porque aqui tem uma coisa muito importante, vocês entenderem. Quando você tem algum método, o método te ajuda a pensar racionalmente coisas que eu naturalmente não ia pensar racionalmente. Então o que é liberdade emocional? O que consiste o LEF, o liberdade emocional feminina? Ele consiste no método de quebrar aquilo que eu chamei das 7 camadas da dependência emocional. A gente tem 7 camadas de dependência emocional. Essas camadas da dependência emocional, uma delas, por exemplo, é o medo e a incerteza, elas fazem com que nós fiquemos travados, sem conseguir dar o próximo passo. Então você sabe o que tem que fazer, você percebe que está no movimento repetitivo, mas não consegue sair dele. Então nesse método, eu ensino vocês como quebrar essas camadas. Porque liberdade emocional é a capacidade de experimentar, de expressar as suas emoções de maneira livre, sem depender da aprovação, da validação do outro, sem ser dominado pelas suas próprias emoções, porque você é livre. Quantos de vocês se acham livre emocionalmente aqui? Ou será que a gente tem aqui uma necessidade de trabalhar melhor as nossas emoções? Quantos de vocês entram em situações que depois vocês pensam que, putz, eu fiz isso, não deveria ter feito, acho que fiz uma cagada, porque você não tem inteligência emocional, porque provavelmente você não é livre emocionalmente. Então, quando eu sou liberto emocionalmente, eu me aceito, eu faço gestão saudável das minhas emoções, eu me sinto livre para ser quem eu sou, para expressar o que eu quero, para viver e para tomar as minhas próprias decisões. Isso é liberdade emocional e é sobre isso que eu falo no LEF, tá? É sobre isso. Para vocês terem uma ideia, há um tempo atrás veio uma mentorada para mim, a Ângela, e ela, de alguma maneira, e eu falo o nome porque ela me permitiu falar, ela para mim, de alguma maneira, virou e falou assim, Wagner, não sei o que acontece comigo, cara. Eu tô o tempo inteiro vivendo relacionamentos e eles me parecem todos iguais. Aí eu fiquei pensando, mas por que eles são iguais? Me conta um pouco mais. Quem faz mentoria comigo sabe. Eu vou investigando, né? Vou perguntando. Me fala um pouco. Explica um pouco mais. E aí quando ela foi me falando, e ela foi dizendo, olha, no começo a relação era super boa. Era bacana, o cara era gentil, era educado, era carinhoso. O cara era top comigo e tal. A gente saía, não rolava sexo no começo, mas também não tem um problema se rolasse. E a gente ia se engatando, até que a gente estabeleceu um relacionamento. E eu percebia que depois de um certo tempo, o relacionamento ficava entrucado, ficava carregado, ficava difícil. E eu ouvindo ela, né, falando isso pra mim. E aí, até que chegou um dia em que, depois de 3 anos junto com esse cara levantou a voz, me ofendeu, me agrediu, e eu perdi. E eu quis sair daquele relacionamento. Ok? Entendi qual era o problema de Ângela. É sempre assim, tá? A pessoa chega pra mim com um problema aparente,
Aqui é termo puramente psicologia, tá? A pessoa chega pra mim com uma expressão aparente e eu tô buscando o que não tá aparente, a fantasia inconsciente nela. Olha isso. Ela chegou pra mim dizendo que os caras, o relacionamento era legal e depois ficava ruim. Olha o desfecho. Olha qual era o problema de Ângela. Beleza, começamos a conversar. E aí a gente chegou num lugar que era... Me conta como é que era a relação com teu pai. Aí ela começou a me contar dizendo, cara, o meu pai era mais ou menos assim. Eu sempre fui louca pelo meu pai. Louca pelo meu pai. E eu me recordo que quando eu era pequena, o meu pai estava na luta para construir a nossa casa. Então ele trabalhava mais do que o habitual para quê? Para poder, de alguma maneira, construir a nossa casa. Trabalhava 14, 16, 18 horas por dia. Só que aí eu perguntei para ela, como é que você se sentia? Ela dizia, eu me sentia mal, porque eu ficava numa ansiedade muito grande de ver meu pai. Eu dormia, meu pai não estava. Eu acordava, meu pai já tinha ido. E eu ficava numa expectativa muito grande pro final de semana. Quando chegava no final de semana, eu ficava doida, me agarrava no meu pai, ficava ali no meu pai. E as pessoas até diziam assim, meu, você sufoca teu pai, deixa o teu pai. Meu Deus, como você se pega. E aí a gente chegou no bingo. O problema da Ângela não estava necessariamente na relação que ela tivera com os 4 namorados que ela teve durante a vida dela. O problema da Ângela estava no modelo de relacionamento que ela teve com o pai. E quando eu pego o meu método LEF, ela é o principal camada que dá para perceber muito rapidamente ali, é a camada que fala de medo e de incerteza. Ela tinha medo da separação, esse medo da separação, do pai não estar, de chegar ao final de semana o pai trabalhar de novo, gerou na Ângela carência emocional. Essa carência emocional de Ângela fazia com que o começo era legal, depois ela sufocava a relação. Porque ela era dependente, porque ela queria toda a exclusividade de atenção, porque ela queria ser validada, percebe? Então, de alguma maneira, e ela buscava, tem um detalhe importante também, tá? O radar da Ângela estava sempre pro mesmo tipo de cara. Tanto é que das 7 camadas da dependência emocional, 3 eram essa e uma outra era a 5ª camada. Uma outra coisa. Mas é isso que eu quero que você pense. E aí eu comecei a trabalhar com a Ângela de maneira que ela tivesse mais dependência emocional. Mas é muito mágico o processo de psicoterapia. Por quê? Porque quando você encontra o problema, você consegue de alguma maneira ir lá buscar a solução. Existe na psicologia um negócio chamado perlaboração. Então o processo de mudança acontece quando há perlaboração. Quando eu entendo a origem do problema, eu dou significado para aquilo e eu passo a ter deliberalidade de escolher se eu vou querer aquilo ou não. Percebe, gente? Eu vi que alguém me perguntou aqui se serve para homem também. Serve absolutamente para o homem. Eu estou falando aqui mais para as mulheres porque o meu público predominantemente é mulher. Mas se você é homem e está aqui, tudo que eu estou falando serve para você também. Tá bom? Então, é isso que vocês vão aprender no LEF, tá? No LEF, no Liberdade Emocional Feminina, que é um curso voltado para a liberdade emocional, ele é totalmente aplicado para quebrar essas travas emocionais que você vem carregando ao longo da tua vida, de tempos em tempos ou a vida inteira. O que você vai aprender nele? Vou falar rapidamente o que eu vou passar lá, tá? São muitas horas de treinamento e de papo para entender, quebrar, para entender a origem, entender de onde vem, tá? Então nós vamos falar coisas do tipo, o que são emoções, o que são sentimentos. Vocês sabiam que tem diferença entre emoção e sentimento? Você sabia que emoção é uma espécie de reação automática? Ela é fisiológica no nosso corpo, e o sentimento é o que eu faço a partir dela. Então, eu vou falar bastante sobre emoções, sobre sentimento. Eu vou explicar o tal da liberdade emocional. Eu gostei tanto desse tema. Esse era um método que eu construí, que o meu objetivo
era fazer um método para pessoas que não podiam pagar pela mentoria e que quisessem de alguma maneira também ter acesso ao conteúdo. Só que eu me apaixonei tanto que eu estou escrevendo um livro sobre o tema. Então o próximo livro chama Liberdade Emocional. Então eu vou falar sobre a liberdade emocional, eu vou falar sobre a dependência emocional, eu vou falar sobre as 7 camadas. Eu falei para você de uma camada, que é o medo e incerteza, mas tem, por exemplo, uma camada que eu adoro, que é a 7ª, que fala sobre fuga emocional. Não sei se você sabe, mas boa parte das pessoas que são dependentes emocionais de alguém, ela pratica um negócio que eu chamo de fuga emocional, que é quando ela foge das próprias emoções e ela entrega um package, um pacote, ó, namorado, marido, esposa, aqui estão as minhas emoções, cuida aí pra mim. E não funciona assim. Então a fuga emocional é algo que é devastador. E você faz isso muito provavelmente porque você aprendeu que era mais fácil. Porque as pessoas hoje não sabem lidar com a dor. É melhor você lidar com a dor. Quer ver um exemplo? Se alguém perguntar para você qual que é o teu sonho de vida, todo mundo vai dizer, eu quero ser feliz, quero ter um casamento legal, quero ter uma casa, uma família com 2 filhos, né? Eu quero ter, de alguma maneira, uma vida bacana. Isso me parece óbvio, você concorda? Todo mundo vai dizer isso. Mas ninguém diz que eu quero lidar com aquela situação. Eu quero aprender a ser mais. Eu quero aprender a entregar mais. Porque a gente acostumou que não precisa ter dor, não precisa ter sofrimento. Tudo tá fácil, é uma vida hedônica, tudo tá disponível, é tudo prazer, tudo é prazer, é beijo na boca, é prostituição, é tudo, é rápido, eu pego agora, tudo é um iFood, o Tinder é um iFood, um Rappi, sexo delivery, entro no Tinder às 5 da tarde, plá, rodo o like, não, 8 horas da noite, tá a moça em casa. Por quê? Porque tudo é assim, é efêmero, percebe? Então eu vou falar sobre todas essas coisas, vou falar das 7 camadas, vou falar da questão da razão versus a emoção, que é importante, vou falar sobre reprogramação mental, vou falar sobre crenças limitantes, ou seja, vou falar muito sobre isso, tá bom? E aqui uma coisa muito importante, pessoal, lembrem, eu construí o LEF pautado naquilo que as pessoas estavam buscando na minha mentoria, só que o valor da mentoria é 4... Mentira. O valor da mentoria é quase 10 vezes mais do que o valor do LEF. Então, o LEF é um método que tem um conteúdo tão poderoso que você vai sentir que você quebrou muitas das barreiras mesmo sem ter feito a mentoria. Isso eu te garanto. Assim como eu fiz o desafio aqui para as pessoas me falarem se elas tinham mudado de vida ou tinham sido impactadas as vidas só vendo os meus stories, imagina com todo o conteúdo do LEF que eu tenho lá. E vamos lá, quanto que é esse LEF? Vamos falar aqui um pouco sobre valores para você entender do que eu estou falando. Bom, a gente construiu o LEF numa pegada que inicialmente ele tinha um valor mais ou menos de R$500. E aí eu com o Lucas é o cara da grana, eu ficava pensando como é que a gente faz. A gente caiu para um número que eu acho que é factível, que dá pra gente ir, para poder entregar para o máximo de pessoas possível, que é R$297. Esse é o valor do LEF. Se você quiser fazer à vista, 297. Se você quiser parcelar, você vai fazer em 12 vezes de R$34. É simples assim. Você vai ter acesso vitalício do negócio. Só que tem um detalhe, eu não vou ficar disponibilizando isso o tempo inteiro, porque eu quero fazer para quem realmente quer. E pasme você, quem viveu lá da outra vez sabe, eu tive 13 pessoas na primeira turma que eu soltei há um mês atrás, 13 pessoas que quiseram entrar, eu não deixei, porque eu vou abrir de novo, só 10 vagas, porque eu quero acompanhar com vocês. Eu estou testando o método nesse formato, são só 10 pessoas que vão ter acesso ao LEF, só 10, vendi 10, acabou. E o que você faz para ter o LEF? Primeiro, você precisa entrar lá no grupo que está na bio e você vai receber o link para poder comprar. Então, de verdade, gente, de verdade, sem choromelo, não quero, não vou fazer, Wagner. Tá bom, sai da live, tá tudo certo. Agora, se você acha que você tem a possibilidade de mudar a sua capacidade emocional, 297 é o valor, 10 vezes
12 vezes de 34 reais. É isso. E eu ainda vou te dar duas coisas a mais que eu me preocupei para fazer, que é a construção do propósito. Como eu construo o propósito de vida. O projeto de vida eu estou chamando. E como eu construo um relacionamento saudável. Quais são as bases, o que tem que ter. Você vai ter isso como bônus lá, tá bom? Então, só repetindo, é R$ 297 reais, no valor à vista. O valor inicial era 500, foi para 297. E nós estamos falando de 12 vezes de 34 reais, que você pode comprar no cartão aí. Mas só para as 10 primeiras pessoas. 10. Beleza? Entra no grupo e você vai receber o link lá, tá bom? Essa oferta, pessoal, eu imagino que acaba ainda hoje. Hoje mesmo ela deve ir pro Beleléu. Quem está assistindo aqui, já entra lá, já faz a compra. Um detalhe, tá? As aulas já estão disponíveis. Eu já tenho o feedback do pessoal que está fazendo da primeira turma. Já postei no Instagram essa semana alguns feedbacks. Então, podem ficar absolutamente tranquilos. Se não gostar, pode me falar, Wagner, não gostei. 7 dias. Durante 7 dias eu devolvo, e durante o resto, se você falar durante 30 dias, não gostei, me devolve meu dinheiro aí, pode ficar sossegado, eu não estou aqui para pegar teu dinheiro. Então, não gostou, eu devolvo teu dinheiro. Beleza, gente? Então vamos só recapitular coisas aqui. Então falamos da carência emocional. A carência emocional é um estado em que eu busco validação, em que eu busco apego, em que eu busco o tempo inteiro na outra pessoa afeto, atenção, apego. Esse estado me torna dependente do outro. Eu não tomo as minhas decisões, é o outro que toma. Quando eu estou nesse lugar, eu vou criando cada vez mais dependência. Quanto mais dependência, mais eu me descaracterizo. Quanto mais eu me descaracterizo, eu perco a minha identidade. E para isso, eu construí um método chamado Liberdade Emocional Feminina, LEF. O homem que quiser fazer, pode fazer? Pode, igual. Serve para o homem também, tá bom? Serve absolutamente para o homem, os exercícios que eu estou fazendo lá, serve tudo para o homem também. E aí eu construir o LEF, que o LEF tem a expectativa de que você, de alguma maneira, trabalhe a tua inteligência emocional e seja livre. Eu pego na tua mão, do primeiro dia ao último dia de aula, você vai ver que as coisas mudaram. Mas tem um detalhe, tá? Faça os exercícios que eu estou propondo. Seja diligente. Não entre naquela estatística de pessoas que compram um curso que sequer fizeram uma aula, ou que compram um curso e fazem uma aula apenas. Seja diligente, primeiro com você, não é comigo. Porque a minha vida continua a mesma. Agora, quem precisa de inteligência emocional é você. E eu também, tá? Mas estou falando que você tem que ter essa percepção. Então, o tempo inteiro, eu, Wagner, que falo sobre isso, estou o tempo inteiro me policiando, me preocupando com isso, olhando para isso. Beleza, pessoal? Então, o LEF é um método que eu te garanto que funciona. Para vocês terem ideia, contei aqui o caso de Ângela, e Ângela foi trabalhada total na camada 2 das 7 camadas, que é medo e insegurança, e hoje ela me mandou mensagem há um tempo atrás, dizendo que estava com um novo namorado, mas que estava diferente, porque ela estava percebendo a ela mesma, para diminuir aquela carência, aquela necessidade exagerada de atenção, e ela também tinha um problema na camada 5. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da live. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu conto de verdade com o empenho de vocês na busca da inteligência emocional na tua. É bom para você. Você passou 5, 10, 15 anos da tua vida estudando na escola a inteligência intelectual. Quantos anos da tua vida você passou estudando inteligência emocional? Se nenhum, eu acho que é a hora, né? Vamos lá. Então tem um LEF aí para vocês, os meninos da equipe vão passar lá no grupo. Muito boa noite a todos. Usem o material dessa live, vai estar disponibilizado. Vai estar disponibilizado também as perguntas para saber se você é ABC, tudo que eu falei aqui, os detalhes. Muito boa noite a você, muito obrigado. Quero abrir rapidamente para quem tiver perguntas, tiver algum tipo de ponto. Pode me fazer a pergunta aí. Aproveita e toma uma água, que estou sim, depois de 1h30 com a boca seca. Dúvidas, perguntas, questionamentos?
É a hora, é a hora. Pode mandar, vou esperar. Pode mandar que eu espero. Obrigado você, Eli. Rive, boa noite. Obrigado por participar. Dúvidas? Eu sou tão empolgado que eu falo tanto. Eu tô com a boca absolutamente seca aqui. Jesus. Quando eu tô em casa, a Angélica é top. Ela tá o tempo inteiro me dando água, me fazendo lembrar da água. Eu me empolgo tanto que eu nem lembrei de tomar água. Quando eu tomava água, eu já tava no limite aqui. E aí, pessoal? Dúvidas, perguntas, questionamentos? Vamos gastar uns 10 minutinhos. É legal, eu gosto dessa interação com vocês. Pode mandar a pergunta que vocês quiserem. O LEF são aulas gravadas, são aulas gravadas e eu vou ter... Olha lá, ela tá aqui, ó. A super gata, a Angélica, tá aqui, tá? Boa noite aí, linda. São aulas gravadas e a gente vai escolher um dia para fazer uma aula só vocês e a turma do LEF. Só vocês e a turma do LEF. Eu com a turma do LEF. Mas são gravadas. O que mais, gente? Dúvidas? Pensem assim, pessoal, ó. Se vocês acham que a educação, já dizia Benjamin Franklin, se você acha que é caro a educação, experimente a ignorância. A ignorância é tão cara. Então, se você puder de alguma maneira investir em você mesma, é um ótimo investimento. Eu até hoje estudo. Para vocês terem uma ideia, eu fiz graduação, eu fiz um MBA, aí eu fiz um segundo MBA, aí eu fiz um mestrado fora, aí eu fiz 2 extensões, uma em finanças e uma outra em projetos. Aí depois eu fui lá e fiz psicanálise, depois fiz pós-graduação em psicanálise e depois pós-graduação em neurociência. Ou seja, educação é o melhor investimento da tua vida. Isso sem dúvida nenhuma. Se achar que eu estou falando bobagem, pode sair da live, não tem problema nenhum. Mas educação é o melhor investimento da tua vida. Foi pela educação que eu saí da vida que eu vivia, morando numa favela, com a vida muito difícil, para estar onde eu estou hoje, graças ao bom Deus. Ó, o Lucas, um dos melhores investimentos, e olha que ele entende um pouco, entende mesmo. O Lucas faz aí, ensina, tem muitos mentorados de investimento, e o Lucas é um mentorado meu, um grande amigo aí. Quem sabe sócio daqui a pouco, Lucas, vamos ver amanhã, hein? Reunião amanhã, hein, Lucas? 9. Quem mais? Dúvidas? Pode me perguntar sobre o que vocês quiserem. Vou dar um tempinho aqui. Valeu, velho. Tem o Lucas de Oliveira aqui. Obrigado, Lucas. Serve pra você também, viu, meu irmão? Se achar que faz sentido, bora pro LEF. Você não vai ser escanteado? Esqueci a palavra. Jogado para escanteio? Não vai. Otoniel, foi você que presenteou um livro meu. Acontecem umas coisas bizarras na vida. Eu tô fazendo um negócio e com a pessoa que eu tô fazendo um negócio, ele falou, meu, por uma acaso você tem livro? Eu falei, cara, eu tenho 3 livros. Aí ele falou assim, cara, ganhei um livro seu, cara. Bizarro. O mundo é desse tamanhinho assim. Olha lá, e essa cabeleira crescendo? Tô no fluxo, mano. Vamos lá, é cabelo de preto, velho. Preto é isso aqui, velho. Faz parte, é do jogo. Valeu, Caio. Que mais, gente? Ninguém mais? Tem 30 pessoas comigo, nenhuma pergunta. Vocês vão ficar só me olhando, não vai perguntar nada. Vou fechar, hein? Então, valeu. Muito boa noite a todos. Obrigado pela sua participação, pela tua presença. E bora. Vejo vocês no LEF. Apenas 10 vagas. Ou vão participar ou não vão. Não quero, não vai, de boa. Segue o jogo. 10 pessoas comigo lá. Beleza? Valeu, gente. Tchau.